Boa tarde, meu filho. Pessoal, hoje vai ser para a discussão da prática número 4, tá certo? Que foi sobre a oxidação das frutas e do suco de laranja. Vocês realizaram a prática, o que foi que vocês observaram durante a realização dessa prática? E aí, gente, vocês realizaram a prática número 4? Vê só. A prática número 4 tinha por objetivo, tá, ajudar vocês a entenderem melhor como é que ocorre a oxidação das frutas, tá certo? Dentre elas, a gente também utilizou, tá, o suco de laranja e o suco de limão. Na aula anterior, eu mostrei como é que ocorre o mecanismo da oxidação, tá certo? Eu não sei se dá para vocês verem que é assim que ocorre, tá certo? Hoje a gente conhece não por oxidação, mas oxirredução, tá? Nessa prática, tinha como materiais e reagentes o limão, maçã, banana e laranja, tá certo? E no procedimento experimental, tá? Eram feitas em duas etapas, certo? Onde a primeira etapa era as frutas e a ação antioxidante do limão, tá? E a oxidação do suco de laranja, a popular vitamina C, tá? Que a gente também conhece como ácido ascórbico, certo? E no final do roteiro, tem três questões que a gente vai discutir um pouquinho agora, tá certo? O que é que vocês me dizem sobre as reações de oxirredução? O que é esse tipo de reação de oxirredução? Ele ocorre o quê? Como é que ele é caracterizado? E aí, vocês lembram? Vocês já viram? Vocês já estudaram? Ou não lembram mais ou menos como é que ocorre? Bom, tá sintetizando a resposta de vocês, certo? As reações de oxirredução, tá? Elas são caracterizadas, tá? Pela ocorrência, certo? De processos de oxirredução e de redução ao mesmo tempo, tá? Então, essa substância, ela vai sofrer oxidação, perdendo elétrons e aumentando o quê? O que, que a gente aumenta aí? Quando a substância está sofrendo o processo de oxidação. A gente está aumentando, tá? O número de NOx. Então, essa substância que está aumentando o número de NOx, que está sofrendo o processo de oxidação, ela é chamada, tá? De agente redutor, certo? Já a espécie química, que ela vai que ela vai se reduzir, ou seja, que se reduz, tá? Ela vai ganhando elétrons. Se ela está ganhando elétrons, ela está diminuindo o seu NOx. Então, aí é chamado de agente oxidante. A gente sabe que no nosso cotidiano vai existir diversos agentes redutores e oxidantes, tá certo? Que vão ser comuns e que a gente está em contato o tempo todo no nosso dia a dia. Por exemplo, na medicina, tá? E na indústria, um dos agentes redutores mais conhecidos que a gente trabalhou na prática, tá? É a vitamina C, cujo nome químico, tá? É ácido L-ascórbico ou simplesmente ácido ascórbico, que possui fórmula molecular, tá? C6H8O6. Aqui vocês veem
uma estrutura em 3D de como seria, tá certo? A molécula do ácido ascórbico, certo? E aqui, certo? Também mostra a estrutura dessa molécula. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho aqui? Sim, professora. Então, vê só. O ácido ascórbico em si, tá? É uma solução aquosa que vai possuir uma facilidade bem excepcional, tá? Para ser oxidada. Então, por causa dessa característica, faz com que ela seja um ótimo antioxidante. Então, o que é que isso vai significar? Isso vai significar que ele vai proteger outras espécies químicas de se oxidarem. Então, em razão do seu próprio sacrifício. Ou seja, o ácido ascórbico ele vai se sacrificar, tá? Para evitar que outras substâncias químicas comecem a se oxidar, tá? Um exemplo disso que eu falei agora é quando a gente adiciona, tá? O ácido ascórbico em alimentos, principalmente quando a gente fala nas frutas. Sabendo que quando a gente corta uma fruta, como por exemplo maçã, banana ou a pera, dentro de pouco tempo, o que é que vai acontecer com essas frutas? O que é que vocês acham que acontece quando a gente corta elas? Como a gente está aumentando a superfície de contato dela, tá? A gente está possibilitando a entrada do oxigênio. Então, dentro de pouco tempo, com o corte, por exemplo, da banana, da maçã e da pera, as frutas elas vão começar a se oxidar, ou seja, ela vai começar a escurecer, tá certo? Por que que isso se dá? Porque os compostos fenólicos naturais, tá, presentes na fruta, elas vão se oxidar, eles vão se oxidar na presença de enzimas e do oxigênio, tá, que está presente no ar. Então, se a gente corta aquela fruta, a gente está aumentando. Maria, tu quer falar? Ô, professora, eu queria saber se esse ácido faz mal à saúde da gente. Não. O ácido ascórbico é o popular vitamina C, tá? Que às vezes Ah, ah, que a, que a gente vê mais assim em farmácia como um comprimidozinho efervescente. Nesse caso aqui, a gente está estudando os efeitos dela como uma substância antioxidante, que ela, no caso, vai ajudar a retardar, tá, o processo de oxidação de algumas frutas. entendi. Obrigada, professora. Nada. Então, vê só, quando esses compostos das frutas eles começam a oxidar, elas vão gerar umas substâncias que chamamos de, na química, a gente chama ela de quimonas, tá? Que elas podem sofrer polimerização e formar alguns pigmentos escuros e que são insolúveis, tá? Não são solúveis em água, que a gente chama de melanina, tá? Agora, se a gente for adicionar, por exemplo, uma pequena quantidade de suco de laranja e também ou de suco de limão, tá? Na fruta que foi cortada, o que, que a gente vai observar com isso? Se a gente adicionar ou uma pequena quantidade de suco de laranja ou de suco de limão, o que, que vai acontecer com aquela fruta que foi cortada? Ela vai estar mais rápido o processo de oxidação ou ela vai reduzir? Acho que vai ficar mais rápida. Pelo contrário, Gabriel. Vê só, como o suco de laranja, tá? E o suco de limão são substâncias antioxidantes, tá? Ela vai evitar que essa reação, tá, da oxidação das frutas ocorra de forma rápida. Porque se a gente cortar uma maçã, tá? A gente vai ver que daqui a um tempo aquela partezinha branquinha da maçã ela vai começar a escurecer. Por que que isso vai ocorrer? Porque a gente possibilitou a entrada de algumas substâncias, como por exemplo o oxigênio, que é um agente que acelera muito o processo de oxidação, certo?
Aí, vê só, esse procedimento que eu disse de colocar, de pingar uma quantidade de suco de laranja ou de limão, tá? Ele é eficaz por quê? Porque ele vai conter um pouquinho da vitamina C, sendo que na presença do oxigênio, ele vai se tornar, que é um catalisador, tá? O ácido ascórbico, ele vai se oxidar, ele vai se sacrificar, tornando-se, tá? Essa substância aqui, certo? O ácido ascórbico, certo? Na presença do oxigênio, o ácido ascórbico, ele vai se oxidar formando essa substância aqui que está aparecendo para vocês, tá certo? Então, esse ácido ele vai possuir um pH tá, em torno, que vai estar um pouco abaixo de 4, certo? E um abaixamento de pH, tá, do tecido da fruta, ela vai causar a diminuição, certo, da velocidade da reação da produção da melanina, que são as substâncias, são pigmentos escuros da fruta, certo? Então, um pH, por exemplo, abaixo de 3, não vai haver nenhuma atividade enzimática, tá? Então, essa função como agente redutor ou antioxidante da vitamina C, ele vai ser muito importante, por exemplo, para as indústrias dos alimentos. Porque a gente calcula na indústria dos alimentos que há em torno de 50% da perda de frutas tropicais do mundo vai ocorrer por conta de quê? Pela razão da enzima do polifenol se oxidar, que está presente nas frutas, tá? E que causa essa oxidação também. Certo? É uma das substâncias que pode causar essa oxidação. Então, para evitar isso, para que aquele alimento sofra essa possível alteração, então, atualmente, muitos alimentos industrializados, eles vêm com uma pequena adição de vitamina C, para ajudar a evitar, tá, que aquele processo de oxidação ocorra de forma mais rápida, seja de forma mais lenta, e que a gente consiga conservar aquele alimento por mais tempo. Certo? Essa medida, ela é uma medida prática, porque também confere ao alimento o valor nutricional da vitamina C, certo? Que a vitamina C vai ajudar a prevenir doenças como o escorbuto, tá? Além de atuar na acumulação de ferro na medula óssea, no baço, no fígado, enfim, tá? Na produção também de colágeno vai ajudar, que é uma proteína do tecido conjuntivo, certo? Também na manutenção da resistência do organismo, tá? A doenças bacterianas e virais, na formação também de ossos e dentes, enfim, em diversas áreas. Uma das mais interessantes, talvez, certo? Seria na manutenção dos capilares sanguíneos e entre outras, certo? Só que em alimentos que se considera ser alimentos gordurosos, a vitamina C ela não vai ser solúvel, pois conforme a gente sabe, ela é solúvel em água, certo? Então, nesses casos, ela é substituída por adição de outra vitamina, que vai ser outro campo de estudo no futuro, tá certo? Que é a vitamina E. E também a vitamina E ela pode agir como antioxidante e lipossolúvel, ou seja, vai ser solúvel em gorduras, que a vitamina C não é. A vitamina C só é solúvel em água, certo? Dúvidas até aí do que se tratou essa prática? Alguma pergunta? Não, professora, entendi tudo. Antes de partir para as questões, tá? Eu encontrei um artigo científico, certo? E ele vai ajudar vocês a responder essas três questões, tá? Que é chamado do escurecimento enzimático em frutas, certo? Que alguns estudantes, eles acharam interessante esse tema e realizaram experimentos, tá? De uma forma diferente do que a gente fez aqui, certo? Mas um deles, dos materiais que continha aqui, tá? Foi o suco de limão, certo? E o suco de laranja. Mas por que utilizar o suco de limão?
Vê só a imagem dos resultados que eles obtiveram no experimento. Vê só, essa parte aqui da maçã, tá? É uma maçã que estava com suco de limão, com um pouquinho do suco de limão, com um pouquinho também do suco de laranja. Vejam que o processo de oxidação dela não está tão rápido. Mas veio a maçã cortada que não tinha nem suco de limão, nem suco de laranja, como está o escurecimento dela. A gente consegue visualizar melhor na maçã do que da banana, tá certo? Não sei se dá para vocês verem isso. Se vocês quiserem também, eu posso colocar esse estudo aqui para ajudar vocês a responder as 3 questões desse roteiro, certo? Se vocês não tiverem... Seria melhor, professora, porque não tá dando para enxergar direito a senhora mostrando. É porque quando eu fui olhar hoje, aí eu olhei assim, esse artigo é interessante. Só que não deu tempo de eu colocar nos slides. Aí é bom que quem não realizou a prática, a partir da leitura dele, que ele tem em torno de 3 páginas. Ele é bem curtinho. E é bem simples de entender, tá certo? E aqui você já começa a se familiarizar com o popular relatório de uma experimentação. Porque um relatório ele é feito desse jeito, que a gente tem que mostrar. Porque a partir disso vocês vão entender como foi o experimento que eles realizaram, com o suco de laranja e com o suco de limão, certo? Das questões das questões que estavam no roteiro, certo? Uma delas pede para explicar o que acontece com as frutas que não receberam o suco de limão. A partir do que eu comentei aqui com vocês, o que vocês acham aí? Vê só. Vou sintetizar a resposta de vocês, tá certo? Como eu disse, a vitamina C, ela é uma substância um pouco instável. Como assim instável? Tá? Sobre a ação da luz, da luminosidade e também do oxigênio que está presente no ar atmosférico, tá? Ela pode se decompor de forma mais rápida. Então, é recomendável que os sucos, certo? Sejam consumidos assim que a fruta é cortada, por exemplo. Se a gente for cortar a fruta para fazer o suco. Então, é recomendado que o suco que a gente for fazer após o corte das frutas sejam consumidos assim que feito isso, tá? A mesma coisa vai ocorrer com as frutas. Se a gente for realmente comer a fruta, então assim que a gente cortar, a gente consumir. Porque se a gente guardar para depois, tá? Pode ser que com a ação da luminosidade e do oxigênio, ela vai se decompor e então o gosto não esteja tão legal quanto deveria estar, tá certo? Então, o que acontece com o suco de laranja, que após preparado? Se a gente for beber ele após 30 minutos, vai estar o mesmo gosto, se a gente for beber assim que vai ser, que é assim que a gente prepara? Acho que o gosto vai ficar diferente, né? Vai ficar mais ácido, assim. Eu acho que vai ocorrer uma fermentação. Também, tá? Foi feito, eu disse anteriormente, a vitamina C que está presente no suco de laranja, ela é uma substância estável. Então, em torno de 30 minutos, ela já vai começar a se decompor, certo? Então, quando essa substância da vitamina C, ela começa a entrar em contato com o oxigênio que está presente no ar, vai ocorrer diversas reações químicas que vai destruir a vitamina C. Então, se o suco, por exemplo, estiver exposto à luz, essa reação vai ocorrer de forma mais rápida, tá? Que a luz vai ser como se fosse um catalisador da reação química presente no suco de laranja. Então, a gente vai ter um gosto ruim, por exemplo, após 30 minutos, tá? Então, o gosto ruim é o resultado dessas reações químicas.
Professora, e se tiver na geladeira? Tipo, colocar na geladeira. Bom, é isso que eu vou falar para vocês. Então, na primeira meia hora que a gente faz o suco de laranja, a gente tem em torno de 75% da perda da vitamina C, tá certo? Isso em alguns estudos, tá? Mas aí não vai adiantar muito se a gente colocar o suco na geladeira para conservar. Porque o que isso vai fazer? Isso vai apenas proteger o suco da luz, tá? E além de gelar. Só que aí, tá? É preciso também prestar atenção para que a gente não compre frutos danificados. Porque se a gente comprar frutos danificados, como por exemplo, um pedaço de uma casca faltando, a reação com o oxigênio pode já estar ocorrendo e a gente nem perceber. Então, a gente precisa prestar atenção quando a gente vai, por exemplo, comprar as frutas. Porque se tiver danificada de alguma forma, a reação com o oxigênio já pode estar ocorrendo ali, já pode estar começando o processo de deterioramento. Ou seja, o gosto que a gente poderia imaginar ter, tá? Não vai ter mais. A gente fala de 30 minutos. Eu acho que até 30 minutos o gosto não vai estar tão ruim assim, certo? Mas passou disso, é ideal que se consuma assim que se faz. Claro que não expondo o suco de laranja à luz, tá certo? Colocando, como Maria disse, na geladeira, porque isso vai proteger da luz, então vai evitar a rápida aceleração do processo de oxidação, tá certo? Mas aí não demorar tanto para consumir aquele suco, tá? Porque aí a gente pode perceber que o gosto também não vai mudar se a gente passar, por exemplo, de 30 minutos, certo? Entenderam, gente, até aí? Sim, professora. Versão, o que é que vocês acham? As frutas, elas oxidam mais rápido que o suco de laranja? Acho que sim, porque o suco de laranja tem a vitamina D. Pois é, mas tem outro fator aí também, tá? Quando a gente corta uma fruta, a gente pode observar, tá, que à medida que o tempo passa, assim que a gente corta, ela já vai começar com o processo de escurecimento. Então, isso acontece porque a polpa da fruta, ela vai possuir algumas substâncias que eu falei logo no começo, que é polifenóis, tá? Esses polifenóis são substâncias que são antioxidantes, tá? Então, esses polifenóis, quando entram em contato com o oxigênio do ar, reagem, tá? Ocorrendo uma reação que é muito mais rápida, tá? Catalisada, por exemplo, por uma enzima que é polifenol oxidase, tá? Então, dessa reação aí, vai surgir os produtos que a gente chama de água e de benzoquinona. Então, esses dois compostos, eles vão reagir entre si. É uma reação lenta e espontânea, tá? Que vai gerar a melanina, que a melanina é o pigmento que causa o escurecimento das frutas, ou seja, as frutas elas vão se oxidar de forma mais rápida que o suco de laranja, certo? Tem outra coisa também, tá? Quanto mais melanina presente, mais escura a fruta vai ficar. Então, essa reação pode ser observada, tá certo? Então, todos os organismos que usam oxigênio para converter alimento em energia, eles conseguem formar o que chamamos de radicais livres na química, tá? Que são prejudiciais às células. Então, os seres humanos, por exemplo, eles possuem antioxidantes que vão diminuindo, tá, a sua produção conforme a idade vai avançando. Então, por isso a gente deve buscar nos alimentos, tá, os antioxidantes necessários para combater o que a gente chama desses radicais livres, tá? As plantas, no geral, são organismos que possuem a grande variedade desses antioxidantes. Então, por isso que é importante que nós, seres humanos, somos seres que a gente não consegue, tá,
sintetizar todas as proteínas, vitaminas necessárias para a gente. Então, a gente deve buscar, certo? Nos alimentos, no geral, essas substâncias que são tão necessárias para a gente, tá bom? E aí, dúvidas? Gostaram desse roteiro de prática? Ele tá bem facilzinho, tá? E aí, vocês querem fazer alguma consideração? Bom, eu vou disponibilizar, tá? O roteiro já tá lá, certo? Porque quem ainda não fez, quiser fazer, tá lá, certo? Vou disponibilizar, certo? Esse artigo aqui que vai ajudar vocês a responder também essas três questões e a entender melhor, tá? A utilização. Por que que a gente utilizou o suco de limão e o suco de laranja, tá? Nesse experimento. A aula de hoje, assim que ficar disponível para mim no Drive, eu vou postar lá, como também esses slides, certo? Como material, e a lista de frequência. Na próxima terça, vai ser a apresentação de uma nova prática que vocês vão realizar, certo? Então, obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau.